pessoal, sejam muito bem-vindos à aula de hoje. E hoje eu quero conversar um pouquinho com vocês sobre as taças. É a maior dúvida dos alunos, é a maior dúvida que eu recebo, né? O maior número de dúvidas que eu recebo é sobre as taças. Então hoje eu quero conversar um pouquinho com vocês sobre isso. Nós teremos algumas aulas de montagem de taça, mas antes a gente vai conversar sobre os princípios básicos para a montagem de uma taça. Para vocês montarem a taça, a gente pode usar tanto o biscuit quanto a massa mágica. A gente tem aula de massa mágica no nosso canal do YouTube e também no começo de cada aula nós vamos mostrar rapidinho como fazer a massinha mágica, que é feita de durepox e plastilina. Colar coisas na taça não é uma função muito fácil. Nada gruda no vidro, gente. Eu já testei todas as colas do mundo. Se você, com o tempo, vai desgrudar. Se você fizer uma pressãozinha, vai desgrudar. Aí já me mandaram, cola Araldite, cola super cola. Nada gruda no vidro. Uma hora vai descolar. Então, alguns truques vão ajudar a gente a ter uma taça mais resistente e mais durável, tá? Quando a gente vai trabalhar com o biscuit na taça, se você grudar nela pequenos elementos soltos no vidro, é certeza que vai desgrudar, tá? Não importa que tipo de cola você usou, não importa que tipo de massa você usou, ela vai diminuir, ela vai reduzir, ela vai encolher e esse encolhimento vai tirar a pressão e vai fazer com que a peça desgrude do vidro, tá? São raras as vezes que isso não acontece. Pecinha solta no vidro não adianta, não vai colar. O durepox, né, a massinha mágica feita de durepox, cola melhor, mas mesmo assim a probabilidade de descolar é grande, tá? Uma coisinha solta, vim aqui e colei uma florzinha no meu vidro, ela vai desgrudar, tá? Então eu sempre falo que para você trabalhar com a taça, é importante que você crie uma estrutura 360 nessa taça. Então dá uma olhada aqui, eu tenho uma parte grudada na outra. Olha só, a base tá grudada nos elementos da haste, que tá subindo e tá tudo grudado, está tudo conectado. Isso, gente, é imprescindível para você ter uma taça resistente. Por quê? Se uma dessas coisinhas não grudou direito, toda a estrutura que você fez vai segurar esse elemento. Ele sozinho é diferente. Se essa caveirinha tivesse sozinha aqui no meio, solta, sem nada em volta, ela desgrudaria com muita facilidade. Mas ela está num fundo, que está grudado numa base, que está grudado na haste, que está grudado na base da taça. Então isso faz uma estrutura 360 que a probabilidade de desgrudar tá quase zero. Mesmo que desgrude algum elemento, o resto vai segurar, tá? Então, ó, outra taça aqui, ó. Olha, todos os arabescos dela, todos eles estão uns conectados aos outros. Isso me dá resistência na colagem. Depois, rosinhas, folhinhas, elementos que você colar em cima da massa, que já está colada no vidro, aí essa parte não vai descolar. Essa parte não descola, não se preocupe com isso, tá? Mas a estrutura embaixo, né, desses elementos, ó, aqui eu tenho um aplique, eu tenho rosinhas, ó, tudo grudado por cima, mas a estrutura da taça, o que está grudado no vidro, está tudo conectado. Isso serve para a massa mágica, isso serve principalmente para o biscuit, tá? O biscuit ele vai encolher
ele vai ter rachaduras e ele vai acabar desgrudando. Se ele tiver uma estrutura como essa, ele vai se fixar melhor, ele vai, na hora que ele for encolher, ele vai encolher 360 na taça, no vidro, na estrutura, e vai fazer com que ele não se desgrude. Aí, pequenas rachaduras que se formaram, você vai lá e corrige. Isso é muito importante. Quando a gente usa massa mágica, normalmente a gente não usa cola, tá? O próprio Durepox, ele fixa bem, né? Com todas essas dicas, ele fixa bem. Você vai perceber aí nas aulas que a gente aperta com delicadeza na taça, ele vai fazendo pressão e ele gruda muito bem. O biscuit precisa de cola branca para colar na taça, mas eu tenho muitos alunos que falam assim, nossa, eu usei tanta cola e desgrudou mesmo assim. Aí é um outro segredo, não é tanta cola, é o mínimo possível. Você vai só melecar de cola a sua pecinha de biscuit para colocar na taça, tá? Se você não quiser, fizer menos ainda, você pega um dedo com bem pouquinho assim e vai passando no biscuit que ele mesmo vai dissolvendo com a água da cola branca, ele vai dissolvendo o biscuit e vai formando uma melequinha ali de cola com um pouquinho de massa de biscuit e vai grudar super bem, seguindo essas dicas de estrutura. Outra dica muito legal para se trabalhar com o biscuit é forrar a taça. Aqui eu tô só com massa mágica, mas suponhamos que eu fosse fazer essa taça aqui de biscuit. Eu poderia forrar metade da taça com uma massinha fina preta, forrar uma parte da haste descendo aqui um pouco para a base e colar os elementos sempre conectados nessa forração que eu fiz. Aí também não desgruda, porque quando eu forrei a taça, eu fiz automaticamente uma estrutura 360. Vai rachar? Vai, você vai lá e vai corrigir. Mas eu fiz uma estrutura 360 que ela vai reduzir, né? Ela vai encolher, mas ela vai encolher para dentro da taça, ela vai ficar mais fixa. Por isso que a gente chama de 360, para ela encolher para dentro da sua peça e não começar a encolher das bordas e soltar. Tá certo? Então, forrar a taça também é muito importante. Depois falaremos sobre pintura, mas hoje estamos falando só das taças lisas, direto no vidro, tá? Essas dicas são muito importantes para vocês trabalharem com as taças a partir de agora. Faremos algumas aulas sobre elas, mas essa dica tem que ficar bem gravado aí na cabeça. Sempre trabalhar 360, não trabalhar com elementos soltos, né? Uma florzinha aqui, uma florzinha aqui, uma florzinha lá. Não trabalhe com elementos soltos. Tente fazer a conexão. Aqui, gente, eu tenho um monte de moldes diferentes. A base é um molde, essa hastezinha é outro molde. Eu tenho um elemento aqui que é outro molde. Os arabescos, a moldurinha, são todas peças diferentes, mas na hora que eu estou colando, eu sobreponho uma outra, pelo menos uma parte tem que estar sobreposta, para que uma peça ajude a outra na fixação. Tá certo, pessoal? Vamos para a aula de hoje, então. Vamos fazer a taça mão de caveira, tá? E boa aula!